Olá, meu aluno, seja bem-vindo. Sou o professor Pedro Henrique e falaremos sobre língua portuguesa, tá legal? Focado na banca VUNESP. Nosso curso será um curso de questões, resolução de questões, tá? Da banca VUNESP. Ou seja, vai ser um curso que você vai ter a oportunidade de fazer uma revisão de tudo aquilo que tem de mais importante para a banca VUNESP. Tá? Então, eu selecionei algumas questões e ao longo do curso nós resolveremos todas, tá legal? Dando a devida fundamentação teórica. Eu quero que você utilize este curso para revisar os tópicos do edital. Então, este curso aqui, tudo que for falado no curso é cobrado pela banca VUNESP. É quase uma questão obrigatória. Por que nós vamos fazer questões da banca VUNESP? Porque língua portuguesa possui, ou seja, apresenta diferença de uma banca para outra. Então não adianta. Se o seu concurso está com o edital na praça, ou se você sabe que a banca do seu concurso será a VUNESP, não perca tempo estudando português com a outra banca. A não ser que seja um português teórico, desvinculado à banca. Tá legal? Então, preste atenção. O curso é focado, aqui no TH Curso, nós trabalhamos com um curso focado para a banca VUNESP. Ah, vou fazer um concurso para tribunal, vou fazer um concurso para CGM, vou fazer um concurso para a própria VUNESP. A língua portuguesa da banca VUNESP é a mesma. Então, todo e qualquer concurso que seja elaborado pela banca VUNESP, teremos aí este curso que servirá de apoio aí para a sua preparação e, se Deus quiser e vai querer, tá legal? A sua aprovação no concurso. Então seja bem-vindo e vamos que vamos. Primeiro tema já é um tema bem maneiro, que é o tema de concordância. Tá legal? Concordância verbal, concordância nominal, concordância. Como é que a banca VUNESP ela trabalha com a concordância, tá legal? Nas suas provinhas. Então, vamos lá. Vou colocar aqui. Questão número 1. Questão número 1, canetinha vermelha, lá vou eu. A concordância verbal está de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Ele foi bem específico. O que ele fez, o examinador? Concordância verbal está de acordo com a norma padrão. O que é isso? Ele quer uma concordância verbal correta. Vamos primeiro pensar na palavra concordância. O que é concordar? Concordar é estar em harmonia. Ou seja, existe a concordância verbal, que é o caso da questão, e existe também a concordância nominal. Na concordância verbal, você vai ter uma harmonia envolvendo um verbo. Ou seja, o verbo, ele normalmente, em regra, ele concorda com quem? Com o sujeito. O que significa essa harmonia? Se o sujeito estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o sujeito estiver no plural, o verbo fica no plural. O que o sujeito fizer, eu faço. Há uma harmonia. Se a questão pede uma concordância verbal correta, significa que o verbo e o sujeito estão em harmonia. Legal? Ah, Pedro, há casos em que o sujeito não existe. Sim, vai ter uma regra. Com verbos impessoais, Pedro, há casos em que aparece a locução verbal. Sim, nós trabalharemos com a locução verbal também. Então nós falaremos no sentido geral da língua portuguesa, só que direcionado para essa questão. O que eu falar de locução verbal, claro que vai servir para outras questões. Então essas primeiras questões, né, serão um pouco lentas na correção, porque é o momento de adquirir um conteúdo. Tá legal? Então aproveite aí para revisar. Aí tem assim, devem-se levar a sério a possibilidade. Olha só, de cara nós temos aqui o deve e o levar formando uma famosa locução verbal. Locução verbal. E é uma locução verbal que tem um verbo chamado de verbo auxiliar e outro chamado de verbo principal. Então, nós temos uma locução verbal. Só que, além da locução verbal, nós temos também, colocando a caneta verde aqui,
a presença do se, que aparece em toda e qualquer prova de língua portuguesa do mundo. Tá legal? Então tem que saber, tem que dominar. Só que não adianta você saber a partícula se não souber trabalhar com a locução verbal. Então a locução verbal ela é um assunto que às vezes assim, assusta, né, o candidato, o aluno, fala, pô, locução verbal. Eu comparo a locução verbal com uma continha de matemática envolvendo fração. As pessoas têm medo, né? Ah, fração. Mesma coisa, quando você aprende a fazer com fração, aprende que a fração é um número, né? Enfim, você consegue aí ficar mais à vontade. É o que a gente vai fazer com a locução. A gente vai conhecer a locução para ficar mais à vontade. Então você deve se levar a sério a possibilidade de existir discriminações e estridências moralmente justificáveis. Então a gente já tem aí 2 verbos. Olha aqui. Existir e um em forma de locução, né? Devem se levar a sério. Ou seja, nós temos 2 situações envolvendo o verbo. Que a gente sabe que o verbo normalmente concorda com o sujeito. Se você for trabalhar com locução verbal, eu coloquei aqui um slide para a gente entender a locução verbal. A locução verbal ela envolve, no mínimo, um verbo auxiliar e outro chamado de principal. Lembrando, só rapidamente, que o principal de uma locução verbal, ele necessariamente fica na sua forma de infinitivo, gerúndio e particípio. Então, quando você trabalha com locução verbal, já que a gente ouve o verbo comprar aqui, ó, comprar seria o infinitivo, comprando seria o gerúndio, e comprado seria o particípio. Legal? A forma nominal. Essas são as formas nominais do verbo. Quando você tem uma locução verbal, olhe de cara para o último verbo da direita. Porque este verbo é chamado de principal. Então ele tem que estar no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Então é isso. Quando você fala ela irá comprar, ela eu chamo de quê? De sujeito. Irá comprar. Irá é o verbo auxiliar, comprar é o verbo principal da minha locução verbal. Então eu tenho um verbo principal da minha locução verbal. A locução verbal está aqui. Irá comprar. É uma locução verbal. O que nós temos que ter em mente em relação a verbo? Normalmente 3 coisas. Tá? Primeira, tempo verbal. Segunda, transitividade verbal. E terceira, a flexão verbal. Então o verbo está em que tempo? O verbo vai ter que se flexionar, vai ter que ir para o plural, vai ter que ficar no singular. Caramba, o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo. Então essas 3 características para a Banca VUNESP são assim, fundamentais, você tem de saber. Então vamos olhar aqui a locução verbal com este olhar, tá legal? Este olhar aí para esses aspectos que eu coloquei. Então ela irá comprar. De cara você já pensa, pô, em que tempo verbal se encontra a frase? Pô, você vai falar presente, passado ou futuro. Ela irá comprar, você futuro. Mas quem que deu essa informação a nós? Quem que forneceu isso para a gente? O verbo auxiliar. Então o verbo auxiliar, a gente já sabe que o verbo auxiliar, primeira coisa que ele te deu aqui, de cara, foi o tempo verbal. O tempo verbal. Vou botar aqui tempo e o modo, tá legal? Verbais. Então, quando você trabalha com o verbo auxiliar, dentro de uma locução verbal, você quer saber se a locução verbal está no presente, no passado, no futuro, você vai olhar para quem? Para o verbo auxiliar. Outro detalhe, a locução verbal, ela também te dá a flexão do verbo. Como é que eu vejo isso? Simples. Você vai jogar o sujeito no plural, ela, você transforma ela em elas, sujeito. Você continua tendo uma locução verbal envolvendo o verbo auxiliar e o principal, só que o principal
está no infinitivo, beleza, ele vai comprar, elas irão comprar. Isso aqui é uma locução verbal. A gente já sabe que está no futuro. Por quê? Porque o verbo auxiliar já te deu essa informação. Irão, eu irei, tu irás, ele irá. Eu até poderia falar de forma mais específica um futuro do presente, do modo indicativo. Futuro do presente no modo indicativo. Né? Se eu quiser saber o tempo verbal. Eu percebi que quando eu altero o sujeito, a locução verbal ela tem que acompanhar, até porque o verbo concorda com o sujeito. O verbo está em harmonia com o sujeito. Então, quando você trabalha com locução verbal, olha aí, quem é que vai para o plural, quem é que fica no singular, quem é o responsável pela flexão, pela concordância verbal na locução, quem é que acompanha o sujeito. É nítido que quem acompanha o sujeito é o verbo auxiliar. O principal ele fica parado, no infinitivo, no gerúndio, no particípio, mas ele fica parado. Né? Então, quando você trabalha com locução verbal, qual é outro bizu? Além de tempo verbal, o auxiliar, ele é responsável pela flexão verbal. Flexão verbal. Se alguém tiver que se flexionar ou não, ficar no singular, ir para o plural, quem é que vai fazer isso? Quem é que vai se preocupar com isso? O verbo auxiliar. Então eu quero que você entenda essas duas características que o verbo auxiliar apresenta numa locução verbal. E também temos o verbo principal, que é muito importante. Vou até trocar a caneta, que é muito importante mesmo, com a caneta roxa. O verbo principal ele vai te dar uma coisa que é fundamental, até para essa questão que a gente vai fazer agora. Este cara aqui é responsável pela transitividade. Transitividade verbal. É responsável pela transitividade verbal. Então, quando você quiser saber a transitividade verbal de uma locução, você pode olhar e analisar a transitividade do verbo principal e falar que a locução verbal possui esta transitividade. Vamos perguntar o verbo. Verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa. É o verbo que pede um complemento sem preposição. Se ele pede um complemento sem preposição, ele é um verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, eu posso afirmar com certeza que a locução verbal é uma locução verbal transitiva direta. Nós temos, para um verbo ou uma locução verbal transitivo direta ou transitiva direta, um complemento verbal conhecido como objeto direto. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só. O verbo concordou com o sujeito. Sujeito no plural, verbo no plural. Quem da locução verbal que vai para o plural? Auxiliar. Aqui, verbo concorda com o sujeito. Ela, sujeito no singular. Verbo fica no singular. Quem da locução verbal vai ficar no singular? Auxiliar. Então nós temos aí o bizu da locução verbal. Só que aquela locução verbal, se você voltar lá, olha aqui, devem se levar. Quem leva, leva alguma coisa. Verbo transitivo direto. Então a locução verbal é transitiva direta. É justamente o que eu preciso para classificar corretamente a partícula C. Como é que funciona, Pedro? Partícula C. Então mais um bizu do PH. Concordância com a partícula C. Partícula C ela pode ser classificada como pronome apassivador e como indeterminador do sujeito. Cara, quero dizer, essas são as classificações mais recorrentes em provas de concurso. Então, sem essas, você não pode nem sair de casa para fazer uma prova, tá? Tem de saber. Então, como é que funciona? Quando que você vai classificar a partícula C em pronome apassivador, como pronome apassivador? Quando você vai classificar o C como pronome apassivador? Simples. Quando o verbo possuir o trânsito direto. Existem dois tipos de verbos que possuem o trânsito direto, que é o VTD, verbo transitivo direto, e o VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Então, quando o verbo possuir a letra D de direto, na sua transitividade, na sua classificação, vinculada à partícula C, geralmente você classifica a partícula C, mas assim, quase que certo. Pô, Pedro, posso apostar? Pode apostar. Na prova, apareceu um verbo transitivo direto, que é o caso aqui do aluga. Quem aluga, aluga alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto.
Então a partícula C vinculada a um verbo que tem a letra D vai ser um pronome apassivador. Vai ser PA, pronome apassivador. Vamos chamar de PA. E salas, que seria o objeto direto do verbo alugar, foi transformado pelo pronome apassivador, ele foi transformado em sujeito paciente. Então, eu quero que você anote isso, que é muito importante. Ó, observação, OBS. Vou botar aqui, o pronome apassivador, o PA, transforma o OD, o objeto direto, em sujeito paciente. E nós sabemos o seguinte, que quando há sujeito numa frase, quando a oração possui sujeito, eu estou afirmando que o pronome apassivador transformou o objeto direto em sujeito. Quando tem um pronome apassivador e tem, claro, um sujeito paciente, o que acontece? O verbo tem que estar em harmonia com o sujeito. Se o sujeito tem como núcleo salas, que é um núcleo no plural, salas, então eu sou obrigado a falar o quê? Alugam-se. Se fosse sala, seria o quê? Aluga-se. Então cuidado, fique atento com a concordância. Indeterminador do sujeito. Ou partícula que indetermina o sujeito. Com quais verbos? Com o verbo transitivo. Deixa eu colocar outra caneta aqui. Laranja, não, aqui, ó, esta aqui. Com o verbo transitivo indireto, com o verbo intransitivo, com o verbo de ligação. Alguns outros casos, com transitivo direto e objeto direto preposicionado. Não é o caso da questão, vamos aprofundar quando aparecer a questão, tá legal? Então, ó, verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação. Então, como é que eu faço? Verbo necessitar. Verbo necessitar. Quem necessita, necessita de alguma coisa. Ele pediu a preposição de. Então, ele é um verbo transitivo indireto. Logo, este C não é PA. Não tem a letra D no verbo. Então, ele vai ser o quê? Uma partícula que indetermina o sujeito. Então, ele é PIS. Vamos chamar de PIS. Tá? Então, esse cara aqui continua sendo o objeto indireto. Normal, não muda nada. Ele não transforma nada em nada. A única característica importante é que quando aparece o PIS, o verbo tem que ficar no singular. Ou seja, o verbo fica sempre no singular. Sempre no singular. Então, quando você trabalha com o verbo transitivo indireto, mais a partícula C, sendo PIS, o verbo fica no singular. Pedro, mas tem salas. Salas, esse de salas é objeto indireto. Você nunca ouviu um professor falando que o verbo concorda com o objeto indireto. Não existe isso. O verbo concorda com o sujeito. E neste caso, o sujeito é indeterminado. Partícula que indetermina o sujeito. Então é isso. Com o pronome passivador, concorda com o sujeito paciente. E com PIS, o verbo fica no singular. Vamos à questão. A questão diz o seguinte. Deixa eu colocar a caneta vermelha. Devem-se levar a sério a possibilidade, ou seja, quem leva, leva alguma coisa. Verbo transitivo direto, locução verbal transitiva direta. Então este C vai ser um pronome apassivador. A possibilidade seria o objeto direto da locução, só que foi transformado em quê? Sujeito paciente. O pronome apassivador transformou isso em sujeito paciente, só que o sujeito está no singular. Olha o núcleo, possibilidade no singular. Então a locução verbal tem que ficar no singular. Quem é o responsável na locução por ficar no singular? O auxiliar. Então o primeiro erro da questão não é devem-se, é deve-se. E o segundo erro está aqui. Existir discriminações e estridências. Discriminações e estridências representam o sujeito composto. Sujeito composto. Alguma coisa existe. O que existe? Discriminações e estridências existem. Se devem se levar a sério a possibilidade de existirem no plural. Então, olha só, tem de concordar com o seu sujeito que está no plural. Então, a letra A está completamente errada. Tá legal? Letra B. Faz-se um alerta. Vamos lá.
quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Este ser, ligado a um verbo transitivo direto, já aprendemos, é um pronome apassivador. Sendo um pronome apassivador, um alerta seria o objeto direto. Mas o pronome apassivador o transforma em quê? Sujeito paciente. E é um sujeito que tem um núcleo no singular. Então o verbo concorda com o sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular, faz. Ok. Então isso aqui está legal. Para o risco de que se manifestem discriminações e estridências. Vamos lá. Nós temos o verbo manifestar. Quem manifesta, manifesta alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Este ser. Veio atrás, na posição de próprio. Não há problema. Continua vinculado ao verbo. Então ele é um pronome apassivador. Sendo um pronome apassivador, tem de concordar com o objeto direto? Não. Ele foi transformado em sujeito paciente. Se você tem um sujeito paciente com os núcleos no plural, não tem nem o que discutir. Sujeito composto, vai concordar plural com plural. Então isso aqui tá legal. Pedro, então normalmente, B de bola gabarito. Vamos analisar outra. O autor teme que, se abrirmos espaço, possa surgir discriminações e estridências. Olha, o que poderá surgir? Este verbo é o verbo auxiliar e este verbo é o verbo principal. Só está na ordem inversa. Olha a locução verbal aqui. Isso aqui é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, qual é o sujeito da locução verbal? Vamos colocar na ordem direta? O autor teme que, se abrirmos espaço, discriminações e estridências possam surgir. Ou seja, você tem um sujeito composto, os núcleos, apenas núcleo no plural. Então aquela história de concordância atrativa e concordância gramatical não vai influenciar em absolutamente nada. Só tem tudo no plural, o verbo tem que ficar no plural. Quem é que vai para o plural na locução? Quem é que vai para o plural na locução? O verbo auxiliar. Então isso aqui está errado. Então a letra C está completamente errada. Na letra D, está assim. O filósofo sugere que existe a chance. A chance é o sujeito. De que verbo? Do verbo existir. O filósofo sugere que a chance existe. Ou seja, sujeito no singular, verbo no singular. Então isso aqui está legal. Ok. De haverem discriminações. Vamos prestar atenção no verbo haver, vale a pena até falar de forma isolada nele. Tá? Então olha só, vamos pegar aqui o verbo haver. O verbo haver no sentido de existir, ele é chamado de verbo impessoal. O que significa isso, Pedro? Verbo impessoal. O verbo impessoal, ele não possui sujeito. Não possui sujeito. E por não ter sujeito, ele fica no singular. Legal? Então, a gente tem que ficar com isso aqui na cabeça. Qual é o verbo impessoal que eu já aprendi agora? Quando você for usar o verbo haver como sinônimo de existir, não estou falando do existir. Estou falando do verbo haver no sentido de existir. Ele vai ser chamado de verbo impessoal. Exemplo, havia muitos alunos aqui. Havia é o verbo haver no sentido de existir. Então ele é um verbo impessoal. Sendo impessoal, as pessoas pensam, muitos alunos no plural, então é haviam. Não, ele não possui sujeito. Ele não tem sujeito. Então eu não posso fazer uma concordância com o termo muitos alunos, porque isso não é sujeito. O verbo impessoal, ele não possui sujeito. Então este verbo aqui, ele fica no singular. Se você quiser classificar, o verbo haver é transitivo direto, no sentido de existir, e muitos alunos será o objeto direto. Aqui, se você quiser anotar, não importa para a questão, é um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Então, muitas pessoas erram porque pensam, muitos alunos no plural, boto haviam. Não. Se fosse o verbo existir,
seria: existiam muitos alunos. Mas quando for o verbo haver, no sentido de existir, não tem jeito. Ele é impessoal e vai ficar no singular. Por não ter sujeito, por não ter com quem concordar, a norma culta diz: fica no singular, meu filho. Tá legal? Bom, vamos continuar então com a letra D. D de dado. Então, ó, o filósofo sugere que existe a chance, legal, de haverem discriminações e estridências. Isso é sujeito? Não, porque é o verbo haver no sentido de existir. Ele é um verbo impessoal. Então ele fica no singular. Não é de haverem, e sim de haver. De haver discriminações. Pedro, o que é isso? Ele é verbo transitivo direto e este termo aqui não é sujeito não. Ele é objeto direto. Então, isso aqui está completamente errado, não posso marcar. Beleza. Na letra E tem: deve-se considerar o perigo. Vamos lá. Deve-se considerar é uma locução verbal. E você tem um verbo auxiliar e o verbo principal. O verbo auxiliar, locução verbal, ela é transitiva direta ou indireta, ou direta e indireta? O que é? Quem considera, considera alguma coisa. Se o principal é transitivo direto, a locução verbal será transitiva direta. Sendo transitiva direta, este se vai ser o quê? Pronome apassivador. E o que seria objeto direto, na verdade, vai virar o quê? Sujeito paciente. E esse sujeito paciente está no singular. Por isso, a locução verbal tem que ficar no singular. E quem é que fica no singular? O verbo auxiliar. Então isso aqui está o quê? Correto? Caramba! Deve-se considerar o perigo de que ocorra discriminações e estridências. Esse, mais uma vez, será um sujeito composto. Só está na ordem inversa. Alguma coisa ocorra, que alguma coisa ocorra, melhor, que discriminações e estridências ocorram. Então tem de haver uma harmonia entre o sujeito e o verbo, por isso o verbo deve ficar no plural. Isso aqui está errado, já marca o erro da questão, está erradíssima. Vamos continuar. As quais poderão ser normalmente injustificáveis. Quem que poderá ser normalmente injustificáveis? O sujeito está sendo representado pelo pronome relativo. Quando isso acontecer, tente pensar sempre assim, ó. Vamos voltar lá. Aqui, concordância com o pronome relativo. Como é que funciona? O aluno que chegou, os alunos que chegaram. Observe que eu usei o pronome relativo que. O pronome relativo que é um pronome relativo invariável. Um pronome relativo que, ele é uma palavra no singular, né? Você não varia o pronome relativo que. Mesmo tendo o aluno ou os alunos. Você pode retomar um termo no singular e um termo no plural, que a forma do pronome relativo que, ela não se altera. Então, olha só, mas você fala o aluno que chegou e os alunos que chegaram. Com quem o verbo concorda? Não com o pronome relativo, e sim com o termo a que se refere o pronome relativo. O pronome relativo está retomando quem? O aluno. O pronome relativo está retomando quem? Os alunos. Então você fala, os alunos chegaram. O aluno chegou. Quando aparece o pronome relativo, funcionando como sujeito, no lugar do sujeito, o que acontece? O verbo concorda com o termo a que se refere o pronome relativo, e não com o pronome relativo em si. Quando você trabalha com a questão, nós temos, na letra E, poderão ser normalmente justificáveis, injustificáveis. Ou seja, quem é que poderá ser injustificáveis? Esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal da minha locução verbal. Por que ela está no plural? Porque ela concorda com o termo a que se refere o pronome relativo. Qual o termo? Discriminações e estridências. Poderá ser ou poderão ser? Poderão, porque se o termo a que se refere o pronome relativo está no plural,
o verbo tem que ficar no plural. E quem é que na locução verbal fica no plural? O verbo auxiliar. Então isso aqui também está legal. O problema aqui foi no ocorra. Então a letra E está fora, confirmando o gabarito. Número 1, gabarito letra B de bola. Então aproveite bem este vídeo, volte, pause, anote. Eu quero que você aprenda aquilo que mais cai na banca VUNESP. Vamos ao próximo bloco, em breve. Tchau, tchau. Valeu.